Oi, pessoal, muito bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos aí à nossa reunião de orientação ao processo de fechamento letivo, de finalização do ano letivo de 2025. Pessoal, caso vocês não estejam me ouvindo muito bem, eu peço que vocês me sinalizem. Se caso vocês não estiverem me vendo também ou a minha apresentação, que vocês também me sinalizem aí no chat, tá? Coloca aí no chat que aí o pessoal da nossa equipe vai orientar o que vocês devem fazer para que vocês consigam estar me acompanhando de forma excelente. A nossa reunião ela está sendo gravada para aquelas pessoas que não conseguiram estar participando dela hoje, então nós disponibilizar essa reunião no YouTube. Contudo, é muito importante que vocês que estão aqui participem, interajam com a gente, tirem suas dúvidas, para que a gente consiga fazer esse momento de forma excelente, tá? Já está gravando a reunião. Eu vou disponibilizar agora no início e também no final essa lista de presença com esse QR Code. Então, para vocês que estão presentes na reunião, gostaria que vocês apontassem, né, para quem está utilizando aí um computador e está com o celular disponível, apontasse a câmera do celular para esse QR Code, para que a gente consiga fazer a lista de presença aí de quem está presente nesse momento e de quem vai conseguir participar da reunião, tá? Para o pessoal que está utilizando o celular, né, eu vou pedir para a equipe também disponibilizar o link, ó. Então, vou pedir para a Alan aí disponibilizar o link no chat, né? Ou alguém da equipe. Então, disponibilize o link aí no chat para que o pessoal possa clicar no formulário e seguir para essa lista de presença, certo? Pronto, a Alan já deixou disponível aí no chat, então está disponível. Vocês podem clicar nesse link, preencher o formulário, né? Informando que vocês estão presentes, para que a gente possa controle, tá? E depois somente enviar essa reunião gravada para aqueles municípios que não conseguiram participar e até mesmo fazer um momento com esses municípios, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui com a gente, falando sobre o fechamento do ano letivo e também outras demandas que vão ser importantes a gente tratar nessa reunião. É muito bom ter todos vocês aqui, né? Eu vejo pessoas aqui que já têm carteirinha de reunião, a gente podia até criar, né? Carteirinha de quem sempre está presente na reunião, porque tem algumas pessoas aí que fazem questão de sempre estar com a gente na reunião, e isso é muito bom, porque mostra uma participação muito grande de vocês. Para a gente dar início, pessoal, à nossa reunião, nós vamos falar sobre comunicação ativa dos municípios com a nossa equipe. Então, dentro do sistema, com o SG Bravo, na verdade, cada município possui aí uma pessoa que é responsável pelo SG Bravo, ou seja, são vocês que estão participando aqui com a gente neste momento. Cada pessoa, ela fica responsável, né? Cada município tem uma pessoa que vai ficar responsável pelo SG Bravo, que é aquela pessoa que vai orientar, que é aquela pessoa que vai organizar o sistema, que é a pessoa que vai estar em comunicação direta com a nossa equipe. Então, você, coordenador, é basicamente o responsável por fazer essa ponte entre a equipe do SG Bravo, tá? E o seu município. É a ponte que vai fazer com que o sistema funcione, vai fazer com que o sistema seja organizado. Então, é muito importante que vocês mantenham esse contato e essa comunicação ativa com a nossa equipe, seja com os analistas, seja com a equipe de o setor administrativo, né, da empresa, seja com o setor pedagógico, seja com o setor de análise, suporte. Então, é muito importante que vocês sempre estejam em comunicação quando necessário. Acredito que os analistas mandam mensagem para vocês, né, quase todo dia ou toda semana. Eles devem mandar aí um bom dia, né, uma boa tarde ou algo do tipo para vocês. E sempre quando é enviada essa mensagem, é basicamente para informar para vocês que nós estamos presentes no suporte do município, que nós estamos à prontidão para resolver qualquer situação que o município possuir. Então, é importante que vocês tenham essa comunicação ativa, tá? E efetiva com os analistas, para que a gente consiga resolver os problemas e entender quais são os problemas existentes no município. Se não houver essa comunicação, nós não conseguimos identificar se existem problemas ou não no município. Então, é quando a nossa comunicação ela falha, né? Ela deixa de existir e aí os problemas eles começam a acumular e situações desagradáveis começam a acontecer.
Perfeito, pessoal? Então, é basicamente isso, né, sobre essa importância da comunicação ativa. Eu tenho alguns outros pontos que eu gostaria de falar para vocês também, sobre essa parte da comunicação ativa, que não envolve exatamente a comunicação, mas envolve diretamente ações dentro do sistema. O SG Bravo, ele é um sistema que ele pode ser organizado pelo município, tá? A gente consegue identificar as necessidades do município através das reuniões, através do suporte que nós fornecemos, mas o coordenador, ele tem algumas autonomias dentro do sistema, como, por exemplo, organizar quais são os relatórios que vão estar dentro da plataforma. Ou seja, dentro da plataforma, nós não possuímos diversos tipos de relatórios e documentos, né? Então, nós possuímos aí quase, acredito eu, que uns 500 relatórios, né? Ou até mesmo mais, se a gente for contar com os da escola ou da Secretaria de Educação. Mas, nem sempre o município ele vai utilizar esses 500 relatórios. E nem sempre o município ele vai precisar também desses 500 relatórios, né? O município ele só precisa mesmo dos relatórios que geralmente eles utilizam ali no dia a dia ou quando tem alguma necessidade, né? E nós conseguimos estar organizando esses relatórios tanto no ambiente da Secretaria de Educação quanto também no ambiente da escola. E é aí que eu vou mostrar na prática para vocês como que nós fazemos esse processo. Então, eu vou acessar aqui o sistema, tá? E já eu falo aqui dessa nova identidade do sistema para vocês, dessas alterações, né, que algumas pessoas, inclusive, tiveram dificuldade, né, então a gente vai falar sobre isso também, como a gente consegue se preparar. Já que eu estou vendo a cara de Farone ali, Farone, eu vou utilizar Itamaraju como exemplo, viu? Pronto. Eu cliquei aqui na opção errada. Ó, vou acessar aqui. Só para me exemplificar para vocês, pessoal, essa parte de organização dos relatórios, que eu acho que é muito importante vocês saberem disso, né? Por mais que a gente já vem informando vocês, por mais que a gente já vem conversando com vocês na página da escola, na verdade. Vou explicar essa escola aqui. Pronto, então, ó, na página da escola, no acesso de vocês, coordenadores, vocês vão ter essa opção aqui de organizar. Então, essa opção organizar, vocês vão organizar as categorias dos relatórios, ó, como vocês podem ver, e essas categorias é o que vai aparecer aqui, ó. É o que vai estar nessa página inicial, tá vendo? Então, aqui, essas são as categorias. Para que isso? Para ajudar a escola na melhor identificação quando ela necessitar de algum tipo de relatório aqui dentro do sistema. Então, vamos supor que eu já organizei, eu criei todas as minhas categorias, que é simples, ó. Então, eu clico nessa página de organizar, deixa eu voltar. Clico aqui em organizar. Em organizar, eu clico em criar categorias, e aqui eu posso criar uma nova categoria, e até mesmo excluir as categorias que já existem aqui. Criando a nova categoria, a categoria vai aparecer aqui, ó. E aí, quando eu criar a categoria, vai estar dessa forma, né? As categorias e os relatórios já lançados. Caso eu deseje lançar algum relatório, eu venho nessa opção aqui, ó, adicionar relatório. Adicionar relatório, eu vou selecionar a categoria, alunos, por exemplo, e vou selecionar um relatório. Então, aqui tem diversos relatórios, eu vou colocar aqui alunos, por exemplo. Então, alunos por etapa de ensino do pré ao 5º ano. E aí eu coloco a ordem, né? Então, eu já tenho 9 relatórios nessa categoria, eu coloco a ordem 10 aqui para ele ficar na sequência. E aí eu salvo e esse relatório ele vai aparecer na página aqui da minha escola. Lembrando que a escola só vai conseguir acessar os relatórios que vocês liberarem, ou os relatórios que vocês passaram para a gente liberar. Quando a escola ela clica aqui, ó, em outros modelos, ó, ela consegue selecionar somente os relatórios que foram organizados aí pelo município, tá? Então, outro tipo de relatório a gente não consegue selecionar. Outro tipo de relatório que não esteja nessa seleção que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Então, voltando aqui para a nossa reunião,
para nossa apresentação, na verdade, né? Basicamente, o nosso objetivo principal com essa organização dos relatórios é fazer com que os municípios eles não gerem um relatório que tenha um filtro diferente do que foi configurado para ele ou do que possa ser útil para ele. Dessa forma, fazendo com que o município ele gere relatórios que vai trazer dados compatíveis com a rede, tá? Nós possuímos relatórios que são criados para outros municípios e nós disponibilizamos esses relatórios como uma forma de ajudar e auxiliar. Mas, em alguns casos, a geração ou emissão de relatórios que é de outro município pode acabar comprometendo os dados do município. Por quê? Porque tem municípios que têm, por exemplo, turmas multisseriadas da educação infantil até o 9º ano. Então, tem relatórios que vai solicitar uma filtragem para multisseriada do 6º ao 9º ano, certo? E tem municípios que só funcionam até o 5º ano, então, da educação infantil até o 5º ano. Então, para um município que nós criamos esse relatório específico, por exemplo, que vai pegar do 1º ao 5º, e o município que tem do 6º ao 9º as multisseriadas, né, quiser utilizar, não vai conseguir, porque o sistema ele não vai trazer essa informação. Ele não vai gerar. Então, o quantitativo de alunos que vai gerar naquele relatório acaba não batendo, tá? Por isso que é importante a gente passar um pente fino nesses relatórios também e identificar quais são os relatórios do município, os relatórios que o município quer utilizar, tá? Se tiver algum relatório que não está configurado de forma correta, nós vamos trabalhar para organizar esses dados para que vocês tenham segurança na emissão dessas informações, certo? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer esse pente fino. Então, se o seu município ainda não está organizado, que a grande parte dos nossos municípios, né, já organizou essa área, então, se o seu município não está organizado, é só solicitar uma reunião com o analista, que aí o analista vai instruir vocês. Nós possuímos também um formulário onde vocês conseguem visualizar o modelo do relatório e selecionar se vocês querem aquele relatório, se vocês querem adicionar alguma alteração naquele relatório ou não, certo? Então, basicamente isso. E uma outra situação é que nessa parte de emissão de relatórios, o Webhook, né, que é uma nova ferramenta que nós estamos desenvolvendo aí para garantir uma maior precisão nesses processos, vai ajudar bastante vocês aí na qualificação, na emissão e na organização mesmo efetiva desses documentos, né, desses relatórios, até porque o Webhook ele vai permitir com que seja feita filtragem pelo próprio município. Quando a gente fala aqui de configuração de documentos, nós estamos falando também sobre as atas de resultado final, sobre as cadernetas que são geradas aí a cada bimestre, a cada unidade, a cada trimestre ou semestre, né, dependendo do município. Nós estamos falando desses documentos, do boletim, do histórico escolar, tá? Então, nós precisamos, para os municípios que ainda não nos enviaram as atas de resultado final, que é aquilo que vai gerar no final do ano, as cadernetas, né? E tudo aquilo que nós configuramos para que vocês tenham maior precisão aí na emissão desses documentos, é necessário que vocês nos enviem até o dia 27 de outubro desse mês. Ou seja, nós temos aí 4 dias, né? Contando com hoje, nós temos 4 dias. 4 dias para vocês nos enviarem para os municípios que não configuraram. Então, municípios que já configurou em anos anteriores, né, não precisa se preocupar. Se não houver alteração nesses documentos, tá, não precisa se preocupar porque já vai estar configurado. Caso tenha alguma necessidade de alteração, deve ser comunicada até essa data. Por quê? Para que quando chegar no final do ano e todo mundo começar a emitir, porque todo mundo começa a emitir junto, né, esses documentos. A finalização do ano, basicamente, ela tem quase a mesma data para todo mundo. Então, quando vocês começarem a emitir, e se tiver necessidade de algum ajuste, o que pode acontecer? Pode acontecer que todo mundo vai pedir um ajuste, né, as demandas elas podem aumentar e a demora para a gente conseguir corrigir alguma coisa que seja simples, né, até mesmo complexa, possa demorar muito tempo e vocês podem até perder o prazo de emissão desses documentos. Então, por isso que nós trabalhamos com essa antecedência de identificação, de coleta de informações, né? Para quando chegar lá no dia 24, ter pessoas emitindo documento e falar, Darlan, tá com um problema nesse documento aqui, eu preciso que você corrija aqui uma situação. Dia 24 a gente vai estar de recesso, né? Então, vamos colaborar para que todo mundo consiga descansar aí também nesse período natalino, tá?
Então, basicamente, pessoal, a configuração desses documentos é isso. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que vocês se organizem, analisem os documentos para gerar no final do ano, se tem algum documento faltando, se está tudo ok, se está tendo algum problema, tá? Para que nós consigamos fazer com que esses documentos eles estejam na plataforma de forma correta, em tempo hábil, porque a gente não consegue trabalhar em tempo recorde, né? Darlan, eu preciso desse documento para ontem. A gente não consegue trabalhar dessa forma porque a programação ela segue etapas e processos, né? Por mais que seja colocar uma vírgula em um campo lá do sistema, num relatório, nós trabalhamos com processo. Então, devido à questão de segurança e arquitetura da informação, a gente não consegue resolver as questões com um estalar de dedos, porque a gente segue um processo de segurança até mesmo para garantir a segurança do banco de dados do município, sabe? Para que a gente consiga analisar muito bem as solicitações, para que a gente consiga subir, de fato, uma atualização já finalizada e que não gere nenhum problema para o município. Certo? Vamos lá para a próxima etapa. Nós temos os processos de verificações e homologações. Esses processos, eles têm como objetivo garantir com que aquilo que foi solicitado pelo município, ele esteja, de fato, de acordo com o documento de solicitação. Nós possuímos uma área dentro do sistema, que é uma área de homologação. É onde nós homologamos os ofícios, então a gente envia alguns ofícios, né, alguns comunicados importantes, como, por exemplo, comunicados referentes a utilização, né, desse ambiente de organização de documentos, de relatórios. Nós enviamos ofícios referentes aos processos de educação, ao processo de finalização do ano letivo também. Então, esse ambiente de homologação, ele tem como principal objetivo fazer com que o município ele tenha segurança e ele tenha uma confirmação de que aquilo que está sendo solicitado, né, foi garantido e foi de fato, executado pela nossa equipe, certo? Então, nós homologamos todos os ofícios, inclusive as reuniões também a gente homologa dentro desse ambiente, para ficar garantido que esses processos, eles sejam cumpridos, tá? Revisão em ferramentas de apoio, né? É muito importante, pessoal, por mais que os municípios de vocês eles já estejam configurados, né? Eles já estejam devidamente inseridos com as ferramentas, com os documentos, etc. É importante que a gente faça uma revisão e entenda se de fato a ferramenta ela está em pleno funcionamento, né? Se ela está executando aquilo que foi solicitado. Então, é muito importante, antes da gente fazer o processo de fechamento do ano letivo do município, que a gente faça essa análise, para que vocês não tenham problemas depois que fecharem aí as turmas, as escolas, tá? Essa revisão, ela consiste em, basicamente, vocês entenderem se os dados foram inseridos, né? A gente já vai falar sobre essa questão dos dados também. Então, ela consiste em identificar se os dados eles já foram inseridos. Quais dados, Darlan? Dados de registros de aula, dados de frequência dos alunos, dados referentes à inserção de notas ou conceitos, referente à inserção de pareceres, né, ao PEI. Então, é todas aquelas ferramentas que nós possuímos dentro do ambiente do professor. Então, é fazer esse acompanhamento para não chegar depois, né, em outro período, e solicitar para que a gente faça a abertura daquela turma para o professor inserir aquele conteúdo que deixou de ser feito. Além disso, nós estamos criando alguns mecanismos e ferramentas, nós estamos reestruturando. Vocês estão me ouvindo? Eu recebi a mensagem aqui que eu estou offline. Eu estou. Pronto, perfeito. Eu acredito que deve ter sido, então, num computador de Alan que está gravando. A Nanda informou que está dando uma travada, né? Deve ter sido por conta disso, Ananda. Deve ter sido só uma instabilidade aqui na internet, né? Pronto, perfeito. Travou e voltou. Excelente. Pronto. Então, vamos lá. Nós estamos criando, pessoal, no dashboard,
nós estamos reformulando o dashboard, né? Criando uma nova ferramenta de acompanhamento. O dashboard, ele é basicamente, ele é o painel do piloto, né? Então, o piloto tem todas as ferramentas ali para conduzir o avião, tem o controle, né? O volante que vai fazer o avião subir, tem ali os alertas, tem a comunicação com os passageiros. Então, basicamente, o dashboard, ele é, de fato, esse controle e esse painel que vai dar para vocês todas as ferramentas necessárias para que vocês consigam identificar alguma falha, fazer o avião subir, né? Vou colocar dessa forma, que no caso é os dados, né? O dashboard tem os dados e as informações necessárias para que vocês consigam trabalhar junto com os coordenadores, junto com as escolas. Então, nós queremos fazer com que esse dashboard ele seja um dashboard poderoso, né? A gente tem quantitativos e tem municípios que nem utilizam tão bem esse dashboard, mas nós queremos fazer com que o dashboard ele seja basicamente quase como se fosse um coração do sistema. Então, ali vai ter todas as informações necessárias para que os coordenadores consigam agir de uma forma mais efetiva, né? Então, vamos ter informações, aluno está ausente há tantos dias, professor não insere conteúdos há tantos dias. Então, a gente vai ter esses alertas, né, esses informativos ali dentro desse ambiente para conseguir auxiliar vocês. Mas nesse período agora, o que eu peço para vocês? Eu peço para que vocês façam acompanhamento de uma forma bem efetiva. Então, esse acompanhamento para identificar se o município ou os professores, no caso, né, estão preenchendo os dados, já começar a verificar. A gente tem relatórios de acompanhamento da inserção das notas, né, que vocês podem gerar e identificar em quais unidades, bimestre ou trimestre, o professor não inseriu a nota ainda, né? Isso está dentro do dashboard também, ok? Então, vocês conseguem fazer esse acompanhamento. E é muito importante. Nós temos também relatórios que podem trazer a quantidade de registros de aulas feitos dentro do ambiente do professor, né? Para dar uma base para vocês e vocês conseguirem enxergar se está batendo com a carga horária do professor o quantitativo de registros feitos, tá? Então, a gente tem muitas ferramentas ainda dentro do sistema, mas são ferramentas, né, que precisa desse comando. Então, eu preciso gerar esse documento e ele vai ser um documento único. O que nós estamos querendo fazer? Trazer todas essas ferramentas para o dashboard. Então, em um único lugar, a gente vai conseguir acompanhar todos esses pontos que eu falei aqui com vocês. Certo? Vamos lá prosseguir aqui. A gente tem aqui um slide para a gente falar sobre as boas práticas, né? Que é basicamente isso que eu estou falando com vocês, que é essa revisão. Então, a gente precisa revisar se está tudo certo, a gente enviar esses documentos, né, em tempo hábil, conferirmos as turmas se está tudo ok, se está batendo, né, se os resultados eles estão batendo. A gente tem um sistema muito poderoso, vocês contam com um sistema muito poderoso, mas o sistema, ele depende, de uma certa forma, do professor, para inserir as informações, ele depende do coordenador pedagógico da escola para acompanhar essas informações, né? Então, o sistema ele é dependente de vocês também. Para que a gente consiga, de fato, fazer esse processo de finalização de um letivo de forma efetiva, é necessário que vocês tenham essas boas práticas, né? Evitar alterações, né, diretamente no fechamento, como a gente colocou aí no slide, manter um backup dos arquivos homologados para registros internos, né? Então, alguns documentos exigem a assinatura, né? Alguns documentos exigem a impressão, então isso é importante a gente emitir, a gente gerar, como, por exemplo, uma ata de resultado final, a gente tem que ter as assinaturas ali, né? Antes de emitirmos esses documentos, é importante a gente entender se esses documentos, de fato, se eles estão corretos, né? E como que a gente faz isso? Acompanhando mesmo, auxiliando as escolas no acompanhamento. Não é vocês que vão fazer esse processo, viu, pessoal? É para vocês instruírem as escolas, ou seja, os gestores, tá? A ter esse cuidado, a ter esse acompanhamento efetivo. Aqui em relatórios, a gente tem esse campo, ó, que ele é destinado
único e exclusivamente, né, para esses documentos de finalização de ano letivo, como as atas, as cadernetas. Aqui pode até ter fichas também, boletins, né? Como é finalização de ano letivo, a gente coloca tudo aqui dentro. Então, ele é um ambiente simples, que eu seleciono aqui a turma que eu desejo gerar o documento, e aqui já está configurado os documentos do município. Então, vocês lembram que nos anos anteriores a gente ia lá em outros modelos, ó? Então, iríamos aqui em outros modelos, e quando nós digitássemos ata aqui, ó, apareceria 1 milhão de atas, né? Então, apareceria as atas de Botirama, de Livramento, e de outros municípios, né? Aqui apareceria diversos tipos de atas e aí acabava confundindo, porque uma escola gerava um modelo que achava melhor, outra gerava outro e outra gerava outro, e a gente não tinha uma padronização. Então, criamos esse ambiente de atas e cadernetas para auxiliar vocês nesse processo, para a gente padronizar isso. Então, aqui, ó, quando eu clico no quarto ano, eu vou ver aqui a ata de resultados finais do Fundamental 1, tá? Que é utilizado por esse município aqui também, né? Aparecem os campos, ó. Eu vou até gerar aqui. Então, aqui já sai a ata, ó, conforme o município solicitou, entendeu? Então, o resultado, tem os dados aqui direitinho, certo? E aqui também eu tenho o registro de conteúdo, ó. Vou informar aqui um bimestre, só como um exemplo mesmo. Então, eu tenho um registro de conteúdo, né? Esse daqui é um modelo, ó, com os conteúdos já inseridos aqui, dessa disciplina, né? Com as assinaturas direitinho. Ou seja, aqui temos os documentos oficiais, e são aqueles documentos que a gente imprime, né? Para deixar arquivado aí no final do ano letivo, como as atas, as cadernetas, e até mesmo por unidades. As atas, as cadernetas, as fichas de frequência, né? As cadernetas de frequência, vou gerar essa de frequência aqui também. Será de abril. E aqui já tem, ó, a caderneta de frequência. Então, quem está em vermelho é quem faltou, quem está em amarelo é quem tem faltas justificadas, né? E essa coloração, ela ajuda a gente a identificar isso. E tem a porcentagem aqui também no final, certo? Então, basicamente, pessoal, neste ambiente de relatórios é onde eu vou ter isso que eu falei para vocês, esses documentos de finalização do ano letivo. Além disso, eu vou ter também, alguns municípios geram os boletins, né? A gente pode ter os boletins aqui, ou os boletins diretamente nessa página, tá? Já eu verifico as demandas que vocês estão mandando aí no chat, viu? Então, basicamente, essa organização desses documentos, ela serve para isso. Então, vocês viram que nesse município que eu apresentei, já temos tudo configurado, já está organizado, né? Mas é importante que vocês analisem se vai seguir aqueles modelos, se vai continuar daquela forma. Eu aconselho a gente não fazer alterações, né, drásticas nesses documentos. Então, como já utiliza, como já funciona, a gente mantém da mesma forma e, caso tiver necessidade de alteração, que sejam alterações mínimas naquele documento, tá? Para não comprometer ainda mais a eficiência de algo que já está homologado, né, algo que já está estruturado, certo? Então, basicamente isso. Boas práticas é a gente organizar esse ambiente, a gente analisar, a gente verificar e auxiliar as escolas aí nesse processo de emissão, tá? Então, aqui a gente tem as alimentações das informações, né? Falando sobre esses processos de boas práticas, como, por exemplo, as escolas elas devem completar todos os lançamentos relacionados às aulas, né? No caso, os professores, frequência, notas, observações e demais registros. E as ferramentas elas devem estar totalmente alimentadas e sincronizadas. E por que a gente fala sobre essa sincronização? Alguns municípios possuem um ambiente, né? Principalmente se tratando de notas, que a gente tem a opção de salvar lá embaixo. Então, tem as colunas, né? A gente tem as colunas onde inserimos aí a nota de cada bimestre ou de cada trimestre, como se fosse um Excel, né? Quem utiliza sabe como é que como que funciona. E no final, depois que a gente finalizou a unidade ou bimestre, o que nós devemos fazer? O professor, depois que ele inseriu a nota de todos os alunos, ele tem que ir lá no botão de lá de baixo e salvar. O sistema, ele salva automaticamente no ambiente do professor. Então, ele registra de forma automática no ambiente do professor. Por quê?
Caso tiver a necessidade de uma queda de energia, de internet ou algo do tipo, as notas que o professor inseriu até a metade não vão ser perdidas, porque elas já foram salvando automaticamente. Conforme ele vai saindo de um campo, já salva, tá? Eu ia até acessar aqui o ambiente do professor, mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Então, quando eu insiro, eu vou colocando as notas, ele vai checando e ele vai salvando dentro do ambiente do professor. Quando o professor ele finaliza a inserção de todos os alunos, vai ter um botão lá embaixo chamado salvar. Ele clica em salvar. Quando ele clica em salvar, aquelas notas que estavam no ambiente deles, que já estavam salvas, vai subir para o ambiente da escola. Vai compor a ata, vai compor o boletim, vai compor a caderneta, certo? Deu para entender até aqui, né? Quando o professor ele não salva no ambiente dele, o que vai acontecer? A informação vai ficar somente no ambiente do professor, ela não vai subir. Por quê? Porque a nota ela é uma informação declarativa, ou seja, o professor ele precisa declarar, é de responsabilidade do professor, então ele tem que salvar, certo? Assim como o EducaSenso. O EducaSenso, o próprio usuário precisa salvar essas informações, tá? Existem situações do ambiente do professor que o que pode acontecer? Então, o professor ele inseriu as notas ali, ele tem 30 alunos, ele inseriu a nota de 20 alunos, ficou faltando 10 alunos, por quê? Porque ele não tinha as notas ainda. Mas ele já salvou, ele já tinha clicado no botão salvar, então subiu notas de 20 alunos, então ficou 10 alunos sem notas. O professor retorna depois no ambiente dele e insere as notas desses 10 alunos. O professor ele vai preencher, fica salvo automaticamente. O que ele precisa fazer depois que ele faz esse processo? Lá embaixo, onde era salvar, vai mudar para corrigir. Então, ele tem que clicar em corrigir, certo? Para que o sistema ele corrija e envie novamente essas informações para o ambiente da secretaria da escola, né? Para compor o boletim, para compor as atas, as fichas e todos os documentos que vão necessitar dessas notas. Nós temos muitas situações, pessoal, no final de ano, que é relacionado a isso, né? Onde o pessoal fala, o professor inseriu a nota, mas a nota não está aparecendo no documento, ou não está batendo porque está faltando nota. É basicamente devido a essa necessidade, a essa questão aí, onde o professor ele precisa fazer esse processo. Então, ele inseriu a nota, ele tem que salvar. Ele inseriu uma nota ou alterou uma nota, até mesmo alterar a nota, ele precisa clicar em corrigir, porque senão a nota não solta. E é o que acontece, né? Geralmente o professor, ele compõe ali todas as notas, ele vê que o aluno está precisando de 1/10, e aí ele vai lá e altera, né, aquela nota que ele lançou, devido a trabalhos do aluno, né, a comportamento. Então, ele altera, mas ele não clica em corrigir. Se ele não clicar em corrigir, as informações elas não vão subir para o ambiente, certo? Então, basicamente é isso. Após a validação dessas informações, né, de estar tudo organizado, a gente precisa fazer a organização e impressão dos documentos oficiais, como as atas, as declarações, os atestados, né, as fichas. E aí vai depender de cada município, o que o município ele considera esses documentos oficiais, tá? O fechamento das turmas, então, após o professor inserir todos os dados, né? Então, vamos supor que o professor inseriu todas as informações, está tudo certo, não tem nada mais que deve ser feito, apenas a emissão desses documentos, né? O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o fechamento das turmas. Como que é feito o fechamento da turma? Deixa eu ir aqui, vou acessar aqui rapidinho, ó, Secretaria de Educação, calendário escolar, tá? Acessar o calendário padrão, que eu consigo exemplificar melhor para vocês. Então, aqui em dezembro, o fechamento de turmas, acho que é o fechamento, não sei se é o fechamento da turma, né? Deixa eu ver aqui, período para fechamento da turma. Vou adicionar esse evento aqui, ó, como teste. Ó, então aqui, ó, vamos supor que no dia 24, né? Que ninguém trabalha no dia 24, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, no dia 24, nós conseguimos adicionar para o processo de fechamento, tá? Então, depois dos conselhos de classe e tudo, a gente vai adicionar essa ferramenta aqui, ó, que eu consigo, inclusive, prolongar, né, a liberação dela. Então, essa ferramenta, ela vai ser a ferramenta que nós iremos utilizar para executar
esse processo de fechamento. Então, quando chegar no dia 24, o que o sistema vai fazer? Ele automaticamente vai liberar uma opção. E aí, agora que eu vou exemplificar para vocês, deixa eu exemplificar para vocês. Nós estamos em outubro, né? Então, cadê? Aqui, nós estamos no dia 23, ó. 23 de outubro. Deixa eu sair aqui do sistema e acessar novamente. Pronto, eu estou liberando aqui somente como teste, tá? Vocês podem ficar tranquilo que vai ser bem rápido esse processo. Então, eu cliquei em uma turma e, ó, quando eu clico na turma, vocês viram, o fechamento ele aparece aqui embaixo. Fechamento turma. O que eu vou fazer? Depois que tiver tudo ok, tá? Com as atas de resultado final em mãos, eu vou vir aqui, ó, e o sistema ele já deixa automaticamente aprovado ou concluinte, tá? Eu só vou marcar quem foi reprovado, ó, reprovado por falta, por exemplo, tá? Ou aprovado pelo conselho de classe, certo? Esse resultado, pessoal, ele tem como ser automático, baseado, na verdade, não tem, acho que não tem como não, né? Eu tenho um município que é Teixeira de Freitas, né, Clóvis? Que o processo ele é automático, mas eu acho que é por conta da forma que vocês utilizam aí no município. Mas eu posso verificar com o pessoal se pode ser automático. Eu acho que tem outros municípios que utilizam também essa ferramenta. Mas esse resultado aqui, ó, ele pode ser bloqueado para não permitir alterações. Então, aqui a escola, ela pode mudar quem foi aprovado, quem foi reprovado, certo? Mas existe uma opção, Clóvis falando que é automático mais seguro, que é automático, a gente puxa de acordo com a situação das notas, né? Das pautas também. Então, já fica tudo automatizado aqui nesse ambiente, sem permitir essa alteração que eu estou fazendo aqui com vocês. Ó. Esses campos, eles são alteráveis. Então, aqui no final, eu clico em fechar a turma, e aí todos os alunos, eles vão mudar de matriculado para a situação que nós inserimos aqui. Seja aprovado, seja reprovado, né, por falta, ou qualquer outro tipo de situação. Certo? Eu não vou clicar, porque senão o Farone me pega, né, Farone? Então, é só mesmo para exemplificar para vocês. Depois que nós fecharmos, aparece uma outra ferramenta aqui embaixo, que é migrar. Então, a gente vai conseguir migrar os alunos aprovados de 2025 para 2026, de forma automática. Lembrando que é preciso criar as turmas em 2026, tá? Inclusive, os municípios que já quiserem se organizar as turmas aí para 2026, a gente consegue já liberar, né, o ano letivo de 2023. Mas é importante vocês se organizarem, né? Não se anteceder tanto, se caso não tiver necessidade. Mas tem alguns municípios que já estão pedindo para liberar, para organizar, porque alguns deles já começam algumas matrículas em dezembro, certo? Mas é importante que vocês entendam sobre esse processo, ok? Vamos lá, deixa eu remover isso daqui. Não fala, não me pega. Pronto, removi. Agora não aparece mais. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, o fechamento de turmas é basicamente isso. Em relação aqui à impressão dos documentos, eu já falei para vocês, né? Já expliquei para vocês como é que funciona esse processo, certo? Cuidados finais que a gente precisa ter, evitar realizar ajustes, né? Após o fechamento letivo. Então, fechou as turmas, a gente sabe que pode acontecer, mas é importante a gente sempre falar que é importante também evitar. Por quê? Quanto mais a gente fica alterando informações de uma turma que já foi fechada, daqui a pouco os dados com a ata não vai bater, né? Então, a gente precisa registrar tudo isso, tá? Se vocês alterarem, se vocês emitirem um documento e precisar alterar depois, talvez não vai bater, não vai ficar fidedigno, né? Então, é como se fosse uma caderneta rasurada, né? Uma ata rasurada. Então, isso não é legal. Nós temos aí os analistas responsáveis que são treinados, né? São qualificados para auxiliar vocês também nesse processo de dificuldades, de desafios que podemos enfrentar, mas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai fazer com que esse processo ele seja tranquilo, né? Com que ele seja fidedigno,
prazeroso também, porque eu acho que eu gosto de todos esses processos de finalização, de início, do EducaSense, eu acho que é algo legal, né? Que nos faz a gente ficar mais empenhados aí para que o processo ele fique seguro, enfim. Mantenha o acompanhamento ativo, né, junto à equipe do Bravo, como a gente já falou mais algumas vezes. Configurações das turmas. É essencial verificar que as configurações estejam corretas, né, como matriz curricular. Algumas turmas, elas não podem ser migradas, certo? Algumas turmas não permitem ser migradas, como, por exemplo, acredito eu, que turmas do EJA, anos iniciais e anos finais juntas, né? Porque o sistema, ele migra as turmas para uma etapa subsequente, ou seja, ele migra do EJA 1, ele migra do EJA anos iniciais para o EJA dos anos finais, ou seja, ele migra do primeiro ano para o segundo ano, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e assim sucessivamente, tá? Eu tenho ainda situações da educação infantil, então, turmas muito seriadas de 0 a 5 anos, eu não consigo migrar o aluno que está ali na creche para a pré-escola, por exemplo, porque a turma dele já tem etapa de 0, né, a 5 anos. O sistema, ele considera essa questão da etapa para fazer o processo de migração. Perfeito, pessoal? Eu vou deixar mais uma vez aqui o QR Code, né, para quem ainda... Fica no final, acho que está no final. Pronto. QR Code, eu vou deixar aqui o QR Code da lista de presença para vocês ainda que não realizaram essa presença. Alan acabou de enviar aí no chat também, tá? Essa lista de presença para que vocês consigam clicar no link e fazer o preenchimento para que a gente consiga identificar os municípios que participaram desse momento, tá? Eu vou agora... Deixa eu tirar... Vou deixar esse QR Code aqui. Eu vou ler um pouquinho das dúvidas que vocês colocaram no chat, tá? Então, só um minuto, que eu já libero para que o pessoal que levantou a mão possa falar. Tá. Pronto, o pessoal falando que já estava fazendo levantamento, né, de lançamento de conteúdo, de frequência e pareceres. Perfeito. Miriam falou que é importante, né, essa ferramenta de acompanhamento dos dados. Perfeito, Miriam. A gente vai tentar automatizar ao máximo aí, para que vocês tenham essas ferramentas, né, porque a gente sabe que elas são muito úteis. Então, nós estamos nos esforçando ao máximo para trazer novas ferramentas que sejam úteis para vocês utilizarem no município, nesse processo de acompanhamento. Foi perguntado se é possível ter uma projeção de turma para o ano de 2026, plataforma Bravo, né? Não sei se é o pessoal de Caixa e Teste daqui. Eu vou liberar depois para vocês falarem, explicar para mim melhor o que seria isso. Paulo informou que a maior dificuldade, né, que tem no município é sobre essa questão de clicar. Olha, a gente pode fazer, inclusive, uma reunião, né, com os professores de vocês, com os professores das etapas que utilizam, né, essa inserção de notas para orientar melhor e a gente evitar, né, porque eu lembro que, de fato, teve algumas situações desse nível, então essas reuniões, eu acho que ela serviria justamente para a gente preparar o professor, porque às vezes um professor, eles acabam não conseguindo entender perfeitamente, né? Então, a gente juntando todo mundo e falando com todo mundo, eu acho que um ajuda o outro, se caso tiver essa dificuldade. Então, a gente pode fazer esse momento também, viu, Poli? Aí, seria importante se você vesse esse melhor momento, né, esse melhor dia, para que a gente conseguisse ter essa reunião, se é mais próximo mês, se é agora com antecedência, para a gente explicar da forma que a gente explica, né, sobre a necessidade de clicar, né, na opção de salvar, sobre a necessidade de clicar na opção de corrigir, se caso tiver inserção de notas ou alteração posteriormente, viu? Elivan informou que ele acha que o sistema não deveria aceitar aceitar nota acima de 10 pontos. Perfeito, Elivan. Elivan, isso daí nós conseguimos configurar dentro do sistema. Eu vou pedir para que o responsável por Cândido Sales, que anote esse ponto que Elivan inseriu aí, para bloquear o sistema deles, para não aceitar notas
acima de 10 pontos, né? Eu não sei se seria aceitar notas acima de 10 pontos ou o limite das notas serem 10 pontos, né? É criar uma estrutura para que o sistema ele alcance no máximo de notas 10 pontos. Aí, Elivan, você pode informar o analista o que seria. Se seria, por exemplo, o sistema não aceitar uma nota 11, ou se é para o sistema não aceitar o conjunto de notas, né, ser maior do que 10 pontos. Clóvis informou que ele gostaria que fosse configurado que fossem migrados, né, as turmas com as configurações prontas. Clóvis, eu vou anotar mais uma vez, né, porque desde os anos anteriores você pede essa questão da migração das turmas, para as turmas elas irem já prontas, né, a possibilidade de migrar também a turma, não somente os alunos. Então, pessoal responsável por Teixeira de Freitas, Fábio, anota essa situação que Clóvis colocou aí no chat para a gente poder trabalhar isso com o pessoal, viu? Perfeito. Caetita informou 2,2, o professor digita 100, fica 22. Entendi, perfeito. Isso daí tudo a gente consegue configurar, viu? Então, o pessoal responsável por Caeté também, ó, anota essa questão aí que foi passada. Pronto, Elivan, entendi. Eu vou falar sobre essa questão do acesso aqui com vocês também. Antes de eu falar do acesso, deixa eu até voltar para a página de dúvidas aqui. Eu vou abrir a fila aqui, ó. Miriam, você pode ficar à vontade, viu, minha amiga, para você falar. Você levantou a mão? Oi, Darlan, bom dia. Tudo bem? Consegui entrar. O censo adiou e consegui. Darlan, eu recebi algumas demandas de ontem em relação à frequência do Bravo. O que os professores eles vêm reclamando é que aparece a frequência do dia. Então, vamos dizer, o primeiro professor faz a frequência do dia, então os demais professores não precisam fazer essa frequência. Porém, tem aluno que às vezes passa mal ali no terceiro horário, no quarto horário, e esse aluno já não está frequente na aula daquele certo professor. E aí acaba que às vezes o professor dá uma falta que não é justificada, e aí fica essa confusão. O aluno estava presente em tal horário, mas não estava presente no outro horário, aí fica ou como presença ou como falta. E aí eu queria ver se ano que vem a gente conseguia fazer a frequência exatamente para cada professor daquele horário. Não do dia. Tipo, dia primeiro não, mas dia primeiro horário, segundo horário, terceiro horário, se a gente consegue fazer dessa forma. Entendi, minha amiga. Isso daí é no Fundamental 1 ou no Fundamental 2? Saberia me dizer? Olha, quem me falou ontem foi do Fundamental 1. Entendi, perfeito. Geralmente a Mas eu configuração... vi do Fundamental 2 também, se eu não me engano, de algum colégio também estava dessa mesma forma. Eu acho que do Fundamental 2 não. Do Fundamental 2 a frequência ela vai ser por disciplina. Geralmente a gente configura do Fundamental 1 por dia. Mas existe essa possibilidade. Eu acho que inclusive o Caetité é feito dessa forma. Eu acredito que eles registram dessa mesma forma, né? No Fundamental 1 eles fazem o registro do F1. Acho que e Novo Horizonte também, né? Isso, Dê? Vocês registram dessa forma? E aí, no caso, para justificar, aí uns justificam, outros não. Desculpa, eu tive uma dificuldade aqui em abrir o microfone. Isso Não. mesmo, no Horizonte também ocorre da mesma forma, e já tivemos alguns professores que pediram, né, se fosse possível, por conta desse ocorrido, né, que a colega falou mesmo. Pronto, não, perfeito. A gente consegue configurar assim, viu, Mirelle? Já no F2, aproveitando que eu já, já interrompi aqui, no F2 eles estão, alguns professores, né, não são todos, com uma situação de informar a infrequência do aluno, né? Aquele aluno que não tem justificativa e que não está computando, não está subindo para os documentos, né? Boletim, outros documentos que apareçam, não está subindo. Aí já até conversei, já verifiquei com o professor e ele disse que continua essa situação.
Até passei para a Lisiane essa semana. Pronto, minha amiga, eu vou verificar junto com a Lisiane essa situação, viu? Aí, Lisiane, eu peço que você já anote aí para a gente discutir essa questão que depassou, tá? Ô, Fábio, eu vi também que tem muito professor que não está justificando a falta, e aí quando chega no boletim, o aluno está lá com 48% de presença. E aí começa o desespero. Eu vi lá que tem como a gente justificar, né, as faltas. Tem no lado, se eu não me engano, é no lado esquerdo ali na turma, a gente justifica a falta ali do aluno. Só que aí quando a gente, agora eu não sei, que quando a gente vai imprimir os boletins, se essa falta justificada lá, se vai aparecer. Porque às vezes o aluno não justificou no dia, justificou, a mãe veio depois na escola, trouxe o atestado. Aí eu queria saber, no boletim vai ficar de que forma? Falta, por mais que seja justificada, né, ela não deixa de ser uma falta, né? Ela vai ser justificada, mas aí tem que entender o modelo do boletim de vocês. Mas Entendi. Ela vai sair como justificada. Se eu não me engano, ela não é contabilizada. Então, aí minha dúvida, eu também achei que não era contabilizada, aí quando eu fui ver, realmente, o professor que não deu a falta justificada, só deu a falta, não justificou. E aí No o nosso aluno, caso aqui, a justificada não contabiliza no boletim. Perfeito, então é isso mesmo. Então a justificada ela não vai contabilizar. Ela pode até sair, né, com uma marcação ali para identificar que ela foi justificada, ou até mesmo um quantitativo de justificada, dependendo do modelo do boletim, tá? sei. Mas ela não vai sair no quantitativo de faltas do aluno, não, para interferir nessa porcentagem de frequência. Obrigada, Darlan. Pronto, por nada. Tem aqui, deixa eu ver, outra pergunta no chat. É sobre os cadastros, né? Pois aqui ela não já tem cadastro na plataforma. Ó, nós colocamos uma opção dentro do sistema, pessoal. Foi até um pedido de vocês nas últimas reuniões, né, que eu falei que tinha essa possibilidade no município. Deixa eu ver se é a matrícula aluno. Mas eu acho que o CPF ele não está obrigatório ainda, né? Clóvis, você poderia me ajudar nessa questão aqui? Você lembra daquela solicitação que você pediu para a gente fazer o cadastro dos alunos junto com o CPF? No caso, seria para colocar o CPF como obrigatório? Você saberia me informar? Ei, Darlan, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo. Então, essa tela, ela resolveu de uma vez por todas a questão da duplicidade de cadastro, porque está atrelado ao CPF. Se tem CPF, a gente consegue fazer a matrícula, ele checa se tem já cadastro ou não. Se tem cadastro, ele não deixa passar. Se não tem cadastro, ele deixa passar. Se tem cadastro, ele já dá a mensagem, mas precisa do CPF, é obrigatório. Né? E a gente já discutiu essa questão do CPF, que a partir de 2015, se não me falha a memória, toda criança, quando nasce, a certidão de nascimento já sai com o CPF. Então, hoje, nos nossos dias, 2025, não justifica mais uma criança que não tem CPF. Aqueles que não têm, tem que ir no cartório tirar, enfim. Né? Resolvemos o nosso problema. Pronto, perfeito, meu querido. Então, excelente. Pessoal, então, sobre essa questão de duplicidades, a única forma que a gente consegue resolver é dessa forma, né, que o Clóvis falou aí, com o CPF. Por mais que, por exemplo, não é obrigatório o CPF. Se o sistema, ele já consegue identificar, na verdade, pelo nome do aluno e pelo nome da mãe também, pela data de nascimento aqui, Então, ele consegue fazer essa identificação. Mas se eu errar aqui, e ao invés de eu colocar Darlan Rocha Aguiar e eu colocar Darlan Rocha Aguar, o sistema ele já identifica que não é o mesmo aluno, entendeu? Então, nessa questão de dados aqui, tem que ser muito preciso, porque a gente não tem como identificar se não tiver um documento único para o aluno, como, por exemplo, o CPF, que aí não tem como errar de jeito nenhum, e se colocar um CPF inválido, o sistema ele acusa também que o CPF está inválido. Então, uma forma da gente corrigir é obrigando aí, né, e solicitando das escolas para que elas
emitam o CPF dos alunos e manter a plataforma o mais atualizado possível. Que, inclusive, eu vou falar também, mas vai ser em uma outra reunião, porque senão essa nossa reunião ela não vai acabar nunca, que é sobre o SGP, né? Para a gente poder integrar, os dados têm que estar totalmente corretos, conforme é solicitado pelo MEC, que eu vou fazer uma reunião na próxima semana com esse principal objetivo, que é falar exclusivamente do SGP, tá? Então, a gente consegue resolver dessa forma, pessoal, essa questão da duplicidade, tá? Pode falar, Mirelle. Ô, Darlan, eu queria saber se tem no sistema outros tipos de ficha de matrícula. Para mim só aparece um tipo. E aí, nesse tipo, eu estava verificando que tem algumas informações que pede no censo e que na ficha de matrícula não está acusando. Mas que no Bravo tem a opção. Um exemplo é a raça. Na ficha de matrícula que eu tenho, não está perguntando a raça, e foi algo que foi bastante desafiador para a gente, porque a gente não conseguiu fazer nenhum projeto para conseguir essas informações aí de autodeclaração. Foi não declarado para o censo e a gente teve que permanecer não declarado. Nossa, é porque eu troquei de celular. Entendi. E aí a gente queria uma ficha de matrícula, se tiver outros modelos, né? Preencher esse aqui. E aí a gente deixa como dado obrigatório. Tem que pelo menos autodeclarar, porque eu acho que na certidão agora está vindo não declarado, né? Pronto, a gente tem outros modelos, sim, dentro do sistema tem diversos modelos. Eu vou pedir para a Fátima apontar alguns modelos. E aí você decide, vai fazer. Eu não estou conseguindo falar com nada, está meio nos ocupar. ID, se você puder desligar seu microfone, porque está saindo aqui. Pronto, obrigado, meu amigo. Eu não consigo aqui não, porque foi uma outra pessoa que abriu a reunião, tá? Perfeito. Iaçu, né, comentou aqui que no município não tem muita resistência, né, dos pais em tirar a documentação do aluno. Pronto, Miriam falou que a ficha de Botirama, né, tem essa pergunta, Mirelle, aí, ó, já vai ajudar vocês aí, sobre cor e raça, né, então, perfeito. Pessoal, vou comentar sobre essas atualizações que ele comentou, né, sobre os desafios, que de fato foi desafiador para alguns municípios, em relação ao acesso, né? O pessoal havia mandado muitas mensagens também. E sempre quando existem essas mudanças, né, acaba gerando esse tipo de situação, esse tipo de desgaste, que não é o que nós gostaríamos que acontecesse, porque tivemos uma necessidade muito grande de fazer essa alteração, e aí acabamos que esquecendo de organizar melhor para comunicar vocês, para orientar vocês de como que deveria de que haveria a mudança, né, para que vocês pudessem se preparar, de organizar o link antigo. A gente tem um link antigo, pela mesma página anterior que a gente acessava, a gente ainda manteve ela no ar, por conta dessas dificuldades de alguns usuários, mas basicamente, ó, o sistema, quando a gente acessa, ele solicita a nossa localização atual ou a localização anterior que eu utilizei da última vez. Então, aqui eu utilizei Itamaraju, ó. Eu posso clicar aqui em utilizar essa e o sistema já preenche de forma automaticamente. Alguns desafios, eu acredito, está em trocar. Deixa eu ver se o meu aqui, ó. O meu ele conseguiu trocar perfeitamente, né, de município. Deixa eu trocar aqui para um outro. Deixa eu ver se eu consigo trocar também. O meu conseguiu trocar perfeitamente. Então, mas alguns municípios, eles ficam com dificuldade por conta disso, porque quando eles mudam, né, aí eles acabam não conseguindo. Eu vou selecionar aqui novamente para me ver. O meu está fluindo, né? Mas eu entendo que existem alguns usuários que têm muitos desafios ao utilizar essa página. O que acontece? O sistema, quando existe essa mudança, né, ele pode entender que essa mudança é um erro. Então, o sistema que eu falo do Google, né, que ele guarda o cache ali de navegação. Então, ele pode identificar que é um erro essa mudança. E aí, por isso que fica dando aqueles erros, né, aquelas situações. O desafio é só acessar nessa página inicial. Depois que vocês acessam essa página inicial aqui, ó, aqui é tranquilo para acessar, tá? Aqui não tem desafio nenhum e nem dentro da plataforma. Então, as dificuldades que as escolas estão tendo é no acesso ao login. Não existe dificuldade dentro da plataforma, porque a gente não fez nenhuma alteração significativa dentro da plataforma que pudesse acontecer esse mesmo processo, né? Também nem vamos fazer por conta disso.
Pronto, a dificuldade de chegar até essa página. Perfeito. Elivan colocou aqui. Elivan, eu não sei se o pessoal lhe mandou o link do sistema da nossa página antiga. Aí você consegue acessar normalmente, né? Porque vai de usuário para usuário. Vai depender do tipo de dispositivo que o usuário utiliza, do tipo de sistema operacional. Então, a gente pode ter essas dificuldades, sim. Mas eu vou lhe encaminhar, eu vou pedir... já encaminhar, né? Então, perfeito. Mas o que eu vou lhe pedir? Quando houver essa tipo de situação, algum usuário não conseguindo acessar, eu vou lhe pedir para que você me mande o contato do usuário, tá? Porque aí eu entro em contato com o pessoal para mim conseguir identificar, para mim ver o que está acontecendo, porque a gente só vai conseguir, de fato, entender essas minúcias quando a gente enxergar, tá bem? E aí a gente enxergando, a gente consegue instruir os usuários, certinho? Então, aí você pode ficar à vontade para me passar, viu? Que aí eu vou identificando com o pessoal o que está acontecendo, tá bem? Então, perfeito. Pessoal, Clóvis levantou a mão, pode falar, pode ficar à vontade, Clóvis. Ô, Darlan, é somente para completar a informação, que teve um colega aí, uma colega, que disse que na cidade dela, ou dele, eu não sei quem é a pessoa, que existe uma resistência por parte dos pais em emitir o CPF. O que eu posso colaborar com é o seguinte, é uma questão de cultura, entendeu? Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente já conseguiu contornar essa situação. Por quê? Porque a gente conversa com a família, a gente ajuda, se for o caso, em facilitar que essa criança consiga emitir o CPF, informando onde é que faz. Se precisar, a gente, de alguma forma, se a família for muito carente, a gente providencia levar essa família até lá. E outra coisa também é que quando você não consegue de forma nenhuma a emissão do CPF, o coordenador ele tem acesso no sistema a fazer essa matrícula sem o CPF. Só em casos extremos mesmo que a gente faz isso, né? Não teve jeito, aí eu, que como coordenador, eu consigo fazer a matrícula sem precisar passar pelo 2.0, que lá exige o CPF. Ok? Pronto, meu querido. Obrigadão aí pela contribuição. Pronto, mandei novamente o link aí da presença, tá? Quem ainda não preencheu o link da presença, por favor, preencha para que a gente consiga ter o registro de todos vocês que estavam presentes aqui. Pessoal, eu não vou prolongar mais a nossa reunião, tem outros assuntos que eu gostaria de falar, mas o principal objetivo foi para falar sobre essa finalização do ano letivo, que a gente gosta, né, de anteceder essas situações, de anteceder esses problemas. Simone, pode ficar à vontade. Simone levantou a mão, não sei se foi por engano. Tá, deve ter sido por engano. Ok, vou dar continuidade, se caso você quiser falar, Simone, você pode ficar à vontade, viu? Que aí eu paro aqui. Então, pessoal, nosso objetivo dessa reunião foi para falar sobre esse processo de finalização do ano letivo, exclusivamente sobre isso, sobre a importância desses documentos, né, que a gente precisa, até o dia 27, coletar todos esses documentos dos municípios que ainda não nos enviaram, para a gente se preparar, para a gente organizar e vocês terem o processo de finalização do ano letivo. Além disso, vocês fizeram algumas sugestões que eu já pedi para a equipe fazer as anotações, os analistas responsáveis de cada município vai fazer os encaminhamentos devidos. Falei também com vocês aqui sobre algumas necessidades que a gente vai estar colocando dentro da plataforma, né, algumas mudanças que estamos fazendo, mas vocês podem ficar tranquilos que em relação às mudanças, nós vamos comunicar com vocês com muita antecedência. Então, antes da gente liberar essas mudanças para todo mundo, nós vamos fazer novamente uma reunião, ou até mesmo um vídeo, né, daquilo que for breve, daquilo que for mais fácil e rápido da gente enviar, a gente faz um vídeo e encaminha para vocês terem ciências antes da gente enviar, e aí as escolas ficarem com dúvidas e todo mundo ficar, o que está acontecendo, que nem eu mesmo sei. Então, a gente vai nos preparar para que quando essas necessidades de alterações dentro do sistema acontecer, a gente fazer essa comunicação da forma que nós estamos fazendo para informar vocês e a gente ter até mesmo sugestões, né, gerar dúvidas, como gera aqui nesses momentos, tá? Nós fizemos aí um grupo onde a gente está coletando algumas
algumas sugestões de melhorias do sistema, a gente está pegando também aquela pesquisa de qualidade que vocês respondem, né? Tem muitas sugestões que vocês acabam colocando ali. Então, quando a gente enviar uma pesquisa de qualidade para vocês, nós não queremos que vocês somente nos digam como é que está a utilização do sistema, se o suporte está efetivo, mas nós queremos também que vocês participem no que a gente pode mudar no sistema, no que o município tem dificuldade, né? Quais são os desafios que o município está tendo. Não sei se alguns municípios de vocês já notaram, mas nós estamos fazendo bastante reuniões de forma online com o coordenador, coletando demandas, né? Ouvindo bastante o município. Nós estamos também fazendo visitas presenciais. Nós já começamos aí algumas agendas, né, para atender alguns municípios das regiões. Então, a gente está trabalhando assim por regiões. Então, o que nós queremos? Nós queremos, de fato, ter uma participação muito ativa junto com vocês para identificar necessidades, dificuldades e conseguir organizar o sistema, deixando ele, basicamente, não 100%, porque 100% nunca vai estar, sempre vai surgir necessidades, né? Mas a gente quer chegar bem próximo desse 100% aí, para que o município ele fique super satisfeito na utilização da plataforma, certo? Então, essa reunião ela teve esse objetivo. Nós vamos fazer uma outra reunião na próxima semana para falar exclusivamente sobre o SGP, tá? Tem muitos municípios ainda com dúvidas do que é o SGP e como que o SGE Bravo vai poder ajudar os municípios na utilização do SGP, tá? E aí eu queria deixar só mesmo para essa reunião exclusiva e conseguir destacar todos esses pontos de dúvidas, né, que os municípios estão tendo em relação a esse novo programa aí do governo, certo? Gostaria de mais uma vez agradecer aqui a participação de todos vocês, foi muito bom estar nessa manhã com vocês, né, a gente falando aí do Bravo, sobre essas situações. Se caso vocês tiverem algum desafio, alguma situação específica no município, vocês podem contar com a minha ajuda, né, acho que a maioria de vocês tem meu contato, mas vocês também têm o contato do analista, né. Vocês podem me acionar quando o analista ele não resolver. Então, se o analista ele não resolveu, vocês mandam mensagem: ó, Darlan, a coisa que tá feia, tá? Mas geralmente os analistas, eles são bem efetivos, né? O pessoal ajuda bastante aí vocês também. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, um abraço no coração de vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia para vocês, um excelente final de semana. E até a nossa próxima reunião. Um abraço, viu? Tchau, tchau.